Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: atitudes marcantes. O texto bíblico escolhido encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29, diz-se da celebração da ceia do Senhor. Os queridos ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Queridos ouvintes, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus para lembrarmos seu sacrifício na cruz. O pão simboliza seu corpo, que sofreu muita dor, e o vinho, seu sangue, que foi todo derramado por nós na cruz. Jesus morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma vida nova. Quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa simbolicamente morre com Jesus na cruz e ressuscita com Jesus para uma vida livre do pecado. Quando participamos da ceia do Senhor, lembramos que Jesus vive em nós. Jesus morreu para nos dar uma vida de união com Deus. Por causa da morte de Jesus, estamos mortos para o pecado, que já não tem direito de nos controlar. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, celebrar a ceia do Senhor é anunciar o maior e mais poderoso sacrifício que alguma vez foi feito. O sangue de Jesus, representado pelo vinho, garante a nossa vitória e representa a nova aliança. O corpo de Jesus, representado pelo pão, foi massacrado para que o nosso não tivesse que ser pregado na cruz. A celebração da ceia do Senhor é algo muito sério. Deve ser praticado com reverência, dignidade e análise interior. A ceia do Senhor, queridos ouvintes, é uma das ordenanças da igreja. Observamos no texto bíblico, queridos, que a narrativa sobre a celebração da ceia do Senhor é extraordinariamente inspirativa e nos ensina lições preciosas para a nossa vida como cristãos. A declaração "em memória de mim" nos conduz a 3 atitudes marcantes. Primeiro, atitude de gratidão. Queridos irmãos, queridos ouvintes, agradecer a Deus deve ser uma atitude natural dos cristãos. Deus se agrada quando vê que os seus filhos são gratos. Não é difícil pensar em motivos para agradecer a Deus. O simples fato de você estar lendo este texto significa que você tem o dom da vida, e isso deve representar gratidão no seu coração. E hoje, queridos, nós agradecemos a Deus pelos sacrifícios que Jesus passou na cruz do Calvário em nosso lugar. A Bíblia diz nos versículos 23 e 24 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o ensino que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Segunda, atitude de meditação. Na Bíblia, meditar é refletir na palavra de Deus. Quando paramos para meditar, focamos em Deus. Tiramos todas as distrações e refletimos naquilo que Deus nos quer dizer. A meditação nos ajuda a ter uma experiência mais profunda com Deus. Meditar na Bíblia é tirar tempo para entender o que estamos lendo e encontrar o significado para a nossa vida. Quando meditamos em Deus, Ele fala conosco e guia nossos pensamentos. Portanto, queridos ouvintes, devemos estar sempre meditando nas palavras de Jesus descritas nos versículos 25 e 26, que diz o seguinte: este cálice é o novo acordo feito por Deus com seu povo, acordo que é selado com o meu sangue. Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Terceiro, atitude de confissão. A confissão é uma parte muito importante da vida cristã. Confissão significa admitir alguma coisa. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossos erros e pedimos perdão a Deus. Deus perdoa quem confessa seus pecados. Outra confissão muito importante é admitir nossa fé em Jesus como nosso Salvador. Essa confissão é um ato de fé. Não podemos esconder nossa fé. Confessar Jesus como Salvador diante de outras pessoas é uma forma de anunciar o Evangelho. Porém, queridos, este tipo de atitude é uma responsabilidade muito grande para todos nós cristãos quando temos que examinar a nós mesmos para, então, participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, aqui nós vimos que a declaração "em memória de mim", descrita nas 3 atitudes apresentadas, reuniu também 3 fatos relativos ao memorial, os quais passamos a descrever. Primeiro, fomos aceitos pelo Pai. Nos dias de hoje, nós lutamos para sermos aceitos pela sociedade secular, pela sociedade religiosa, pela sociedade evangélica, pela sociedade que vive apenas o Evangelho e também lutamos até para sermos aceitos pela sociedade divina, Pai, Filho, Espírito Santo. Trabalhamos pela aceitação. Isso nasceu conosco. E se não conhecermos o Evangelho, vai morrer conosco. Agora, será que com Deus é assim mesmo? Precisamos fazer um monte de coisas para sermos aceitos? Não. O Evangelho nos mostra que Ele nos aceita pelo seu amor, sem luta, sem trabalho, sem obras, sem qualquer merecimento. Somos aceitos pelo amor de Deus. Deus nos aceitou através de Cristo Jesus. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Segundo, somos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a Igreja de Jesus, a sua noiva amada. Jesus, que é a cabeça deste corpo glorioso, deixou para os seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra anunciando o reino dos céus. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do nosso Salvador. As várias partes deste corpo constituem a Igreja, que é a esperança e a luz para um mundo que jaz no maligno. Terceiro, fomos selados pelo Espírito Santo. Queridos ouvintes, certamente o selo do Espírito Santo não é algo visível, mas será em nosso coração, conforme afirma a Palavra de Deus. Como diversos produtos hoje se preocupam em ter o selo de garantia, selo de originalidade ou selo de qualidade, também nós precisamos nos preocupar como igreja de que os cristãos sejam selados com esta garantia, qualidade e originalidade, combatendo assim a pirataria espiritual. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. E você, querido ouvinte? Como está a sua vida com Deus?
Nós não sabemos o problema que você está passando. Nós não sabemos das suas dificuldades. Mas saiba, querido, que Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Pense nisso, querido. Quem sabe hoje seja um dia de conversão, um dia de salvação, um dia de aceitação de Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida. Pense nisso, querido. Jesus está te esperando. Jesus é o único que pode salvar e perdoar os nossos pecados. E que Deus nos abençoe. Amém? Querido Deus, muito obrigado por este dia, pela Tua palavra e pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.